Bolsonaro está sendo tratado pelo sistema de justiça da forma adequada, quer dizer, face aos direitos, à Constituição, né? Ele, pelo que eu vi, houve uma operação da Polícia Federal em que ele teve que entregar tem 24 horas para entregar o passaporte dele, é isso que eu entendi, em termos de constrição aos direitos dele, né? E essas constrições são adequadas, quer dizer, não está vendo como houve com o Lula, né? Um processo, primeiro, fraudulento, não tinha base fática, nenhuma base empírica, né? Muito frágil do ponto de vista processual, outro em que mantiveram o Lula 2 anos preso, né? Cautelarmente, preventivamente, né? Sem culpa formada, sem levar em conta o direito de defesa, etc. Não é o caso dele, ele está tendo restrições normais de quem está sendo investigado com alguma base probatória, né? E tem que entregar o passaporte, não pode se deslocar do país, é uma forma de evitar a fuga, sem precisar restringir o direito de liberdade dele. Então é aparentemente adequado. Agora, saber qual a natureza das provas, o que tem, isso nós não temos como saber, porque precisaria verificar a investigação com rigor, né, para poder saber isso, né? Agora, a Polícia Federal não pede restrição de passaporte por conta de nada, né? Alguma coisa tem, alguma suspeita grave tem, a investigação vai esclarecer isso. As restrições à liberdade deles são muito pequenas, né? São o mínimo necessário para garantir a própria rigidez da investigação. Não tem um brasileiro que não saiba que não houve organização criminosa. Alguém tem dúvida que houve organização? Como é que saem manifestantes do Brasil inteiro de ônibus? Começa pelo que a gente já sabe que é pacífico. Saíram de ônibus pagos, tem que ser pago essa logística, tem custo essa logística, né? Alguém financiou, né? Alguém fez a logística, vamos sair todos ao mesmo tempo, no mesmo dia, para chegar no mesmo horário, fazer a mesma manifestação, né? Pela internet, pelo que está posto publicamente, se verificava que as pessoas sabiam que estavam indo lá para estimular militares a querer dar um golpe de Estado. Quer dizer, isso não se faz sem organização. Eu creio, pelo que eu vi até agora, que deve ter muita coisa, francamente, já arrecadada. A impressão que me dá, mas é uma impressão, uma intuição, pelo que eu vejo, pelo que eu vi na internet, aqueles militantes falando, a postura do Bolsonaro, que constantemente fazia discursos evocando a prática de violência. Ele fez isso os 4 anos de mandato. Todo um iter que houve no caminho das coisas, manifestações em frente aos quartéis, que obviamente, por que não era em frente ao legislativo, as manifestações? Como são normalmente manifestações democráticas. O que iam fazer em frente ao quartel? Porque queria golpe. Queria que os militares saíssem dali com seus tanques e fossem até o Palácio do Planalto derrubar o presidente, ou fortalecer, no caso, então, o presidente, né? Depois teve as tentativas, que ninguém mais fala, né? Das tentativas de terrorismo no aeroporto de Brasília, na fonte de energia elétrica da capital federal, né? Ou seja, você teve tentativas de atos de terrorismo, explosão de bombas, né? Em ambientes que afetavam, vamos dizer, a logística de funcionamento da capital federal. E logo depois tem o 8 de janeiro, que foi uma espécie de ápice, né? Então, me parece que tudo isso indica claramente a existência. E 8 de janeiro, com ônibus, com estrutura material, financiamento, tudo isso indica claramente a existência de uma organização criminosa, ou seja, a materialidade do delito, né? Me parece que já está comprovado, e são fortes, pelo menos, os indícios de haver uma materialidade do delito. O fato criminoso houve tentativa de golpe, etc. Aí, quem que foram os agentes? Então, num primeiro momento, o que fez corretamente, está tudo até agora indo nos trilhos, gente. Identificou quem executou, os que estavam ali na internet, os tontos que foram lá falar, né? Ó, nós estamos aqui para dar golpe. Pronto, pegou esses caras que estavam no 8 de janeiro, que declararam publicamente que estavam ali para dar golpe, etc. e tal, pegaram esse conjunto de provas, fizeram investigação, demonstraram a materialidade do delito. A autoria está mais do que demonstrada. Eu vi, esses processos são poucos, eu vi. A autoria está mais do que demonstrada, né, pelo que eu vi na internet, não tem dúvida, né? Acusaram essa gente, deram o direito de defesa, deixaram o processo terminar, o Supremo condenou já alguma delas, apenas graves. Correto isso. Não tem o que falar no plano da constitucionalidade de um Estado democrático de direito. Foi uma defesa da democracia feito nos quadrantes dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. É assim que as coisas têm que funcionar no país. Ninguém foi preso preventivamente. Houve um erro. As prisões preventivas que estão ainda ocorrendo desses manifestantes. Isso é um equívoco. Tinha que ter soltado todo mundo para deixar para o mundo claro que as pessoas estão sendo condenadas dentro dos quadrantes dos direitos humanos. Esse é uma falha, um calcanhar de Aquiles que essa operação tem, a gente tem que falar. Não devia ter mantido as pessoas presas. Elas tinham que ter sido presas como foram em 8 de janeiro para evitar o golpe, é correto ter prendido, mas um tempo depois deveria ter solto. Eu estou sendo aqui bem claro, inclusive no que eu vejo de erros. Agora, não há modo de defender a democracia sem erros humanos de quem defende. Também isso. Isso não se trata de exceção, de medidas de exceção, como as que foram praticadas, por exemplo, contra Lula e contra Vacari, que se forjavam processos crimes, como a gente vê hoje, fraudavam processos crimes para poder pôr gente na cadeia sem nenhum critério. Esse caso não foi assim, porque a prisão foi correta no dia 8 de janeiro. Nós vimos o que aconteceu no país, nós não somos, agora parece que a gente parece que o que você quer produzir no país, uma parte da direita, é um surto, confundindo fantasia com a realidade. Nós vimos o que aconteceu, todo mundo aqui viu na televisão o que aconteceu. Todo mundo viu. Ninguém pode negar o que viu, o que assistiu, né?
Houve algo grave ali, o mais grave no mundo democrático. Não houve nenhum país democrático do mundo, nem o Capitólio nos Estados Unidos, que tenha sido tão grave, porque atingiu todos os poderes. Houve uma articulação a nível nacional que empreendeu uma associação criminosa complexa. Isso todo mundo assistiu e vinha assistindo. Agora está vendo o quê? Nós estamos chegando nos mandantes. A polícia e o sistema de justiça está chegando nos mandantes. Da forma adequada, Bolsonaro está solto, está todo mundo solto, né? Quer dizer, e tem que ser assim mesmo que as coisas são. Tem que ser preso depois de uma decisão terminativa com direito de defesa, para o mundo não falar nada, inclusive. Porque senão isso tem backlash. Isso no direito constitucional tem nome, a reação a abusos autoritários. Chama backlash. Nós vamos ter backlash da extrema-direita no mundo e da articulação política deles. E aí ganhando grandes setores das sociedades para crítica, nós vamos ter backlash se a gente não fizer direito. E eles estão fazendo direito até agora. O que tem, por enquanto, da extrema-direita, eu li, é mais mimimi de defesa do que coisa concreta e real de erros do sistema de justiça. No geral, na hora que você põe na balança erros e acertos, nós estamos dando uma lição para o mundo. Os Estados Unidos da América está passando, isso eu falo com base, eu frequento o meio acadêmico internacional, na área do direito, hoje em dia principalmente europeu, mas frequentei por um tempo norte-americano, tenho contatos e relações lá, né? Eu posso afirmar, os Estados Unidos estão passando uma vergonha mundial na defesa da sua democracia. Eu posso dar exemplos aqui, o que está acontecendo com Trump nos processos, né? Há uma grande queixa no meio acadêmico norte-americano falando que o sistema não está funcionando. Trump fez um discurso que provocou uma violência. Não é que havia potencialidade de provocar violência. Não, provocou de fato uma violência. E esse troço está andando morno, quieto, caído no sistema de justiça americano. Está sendo apurado, mas está indo de uma forma muito ineficiente face ao que costuma ser a justiça americana quando o réu investigado não tem a importância do Trump. Então isso está chamando a atenção do mundo inteiro, falando que a democracia americana não está sabendo se defender de um ataque muito evidente que houve ali no Capitólio, né? E nós estamos dando uma lição para o mundo de como se faz, nós estamos dando uma resposta, gente, que no campo do direito constitucional é debatida há mais de século. Né? Você pega Karl Lauenstein, um dos grandes constitucionalistas do século XX, ele tratava do assunto em 2 artigos em 1937, na ascensão do nazifascismo, e teve dificuldade de dar resposta. A resposta dele foi ruim, vou falar aqui. Ele propunha uma ditadura, um estado de exceção para defender a democracia, ele chamava de democracia autoritária, né? Tem gente que citou em jurisprudência que ele usava o termo democracia defensiva. Não, isso é um termo do pós-Segunda Guerra Mundial. Ele usava o termo democracia autoritária mesmo. Quer dizer, ele suprimia direitos. Nós estamos conseguindo fazer a defesa da democracia do Brasil dentro do sistema de justiça, não por atos do executivo, como propunha Lauenstein, né? Nós estamos fazendo com observação dos direitos dentro do devido processo legal. É uma lição que o judiciário brasileiro está dando para o mundo de como se defende uma democracia dentro de certos parâmetros. Nós temos que ter noção, a gente brasileiro é gozado, a gente transita entre, às vezes, um excesso de arrogância, né, Joaquim? E às vezes uma coisa meio de desprezar o que a gente faz. Nós estamos dando uma lição para os Estados Unidos da América, como é que deve funcionar o sistema de justiça numa democracia para se defender. Nós estamos dando uma demonstração para o mundo, isso é um case global que nós estamos tendo.